Você sabe a diferença entre sedar um paciente para cardioversão elétrica ou sedar um paciente para intubação? Ou você tem aquela preocupação de quando for sedar um paciente para cardioversão elétrica acabar pesando um pouco a mão e ficando com dois problemas no final do procedimento, você acabar tendo que intubar esse paciente? Bom, eu vou te falar em alguns minutos aqui como que você consegue fazer uma sedação para cardioversão elétrica de qualidade e com segurança para o seu paciente. Não é nenhuma receita de bolo. A gente sabe que as doses devem ser individualizadas, o sedativo deve ser escolhido para cada paciente de forma individual, de acordo com cada caso. A sedação para cardioversão, ela é dividida basicamente em duas etapas. A primeira, a gente vai fazer uma analgesia eficiente no paciente, porque a cardioversão elétrica é um procedimento doloroso. E depois que a gente fizer a nossa analgesia, a gente vai então fazer a nossa sedação. Bom, para fazer a analgesia do nosso paciente, a gente usa o fentanil. Ele é um medicamento opioide, 100 vezes mais potente que a morfina, e ele vem em uma concentração de 50 microgramas por ml. A gente pode fazer uma dosagem por quilo de peso que varia entre 0,5 até 1,5 microgramas por quilo. Tem alguns protocolos que chegam até 2 microgramas, mas em geral, para cardioversão elétrica, 50 microgramas até 100 microgramas no máximo é mais do que suficiente para a gente ter uma boa analgesia do nosso paciente. E isso dá 1 ml para 50 microgramas ou 2 ml para 100 microgramas. Ele gasta mais ou menos uns 3 minutos para fazer efeito. Então é importante a gente fazer essa analgesia primeiro e fazer a sedação depois. Assim, quando a gente fizer a nossa sedação, a gente já vai estar seguro de que a analgesia já está sendo eficaz. Bom, uma vez feita a analgesia eficaz, a gente vai escolher um fármaco para poder fazer a nossa sedação. Existem vários fármacos no mercado. Eu vou estar falando aqui para vocês do midazolam, do propofol e do etomidato. Cada um tem uma característica e é a partir daí e do quadro clínico do seu paciente, você vai poder escolher qual a melhor opção. Bom, qual o tipo de sedação que a gente quer para cardioversão elétrica? A gente não quer nenhuma sedação muito leve, aonde a gente chama o paciente e ele nos responde, e nenhuma sedação muito profunda, aonde há risco do paciente entrar em insuficiência respiratória, apneia e a gente ter que intubar. Então a gente quer uma sedação moderada, ou seja, a gente vai fazendo sedação, vamos titulando a sedação aos poucos e a gente vai conversando com o nosso paciente. A partir do momento que ele parar de nos responder, a gente faz um estímulo tátil nele, ou seja, a gente encosta nele, mexe no ombro dele, por exemplo, chama ele pelo nome e vê se ele está nos respondendo. A partir do momento que ele não nos responde nem estímulo tátil e nem estímulo verbal, a gente sabe que ele está numa sedação suficiente para a gente fazer a nossa cardioversão elétrica. Então a gente vai falar de três fármacos principais: o midazolam, o propofol e o etomidato. Cada fármaco desse tem suas características e, de acordo com a clínica do seu paciente, você vai poder escolher o fármaco que mais fizer sentido, que for a melhor opção para o seu paciente. O midazolam é um medicamento que vem na concentração de 5 miligramas por ml. Então, como que a gente pode fazer? A gente puxa 2 ml, ou seja, 10 miligramas, e dilui numa seringa para 10 ml, ou seja, 2 ml de midazolam mais 8 ml de soro fisiológico. E aí a gente vai fazendo 2 miligramas e vamos conversando com o nosso paciente. E aí a gente vai repicando mais 1 miligrama ou 2 miligramas e vamos conversando com o nosso paciente até que ele atinja aquele nível de sedação desejada ali, uma sedação moderada, que ele pare de nos responder. Então, a gente não precisa fazer os 10 miligramas de midazolam. Tem muito paciente que vai sedar antes. E aí a gente pode interromper a sedação, sabendo que ele está com uma sedação otimizada para o nosso procedimento e pronto para ser cardiovertido. Quais as vantagens do midazolam? Ele é um medicamento que dá amnésia, porém ele é um medicamento que circula por mais tempo. Ou seja, ele demora um pouquinho mais para o nosso paciente acordar. Então, se você tem pressa do seu paciente acordar, ele não é uma boa medicação. Contudo, existe a possibilidade da gente fazer o flumazenil, para a gente fazer a reversão
sempre observando as contraindicações do flumazenil, não vamos esquecer. Bom, outra medicação importante é o Propofol. O Propofol ele vem numa diluição pronta, então não precisa ser diluído. A gente pode fazer de 0,5 a 1 miligramas por quilo. Novamente, a gente vai titulando essa dosagem. Então, se o nosso paciente tem, por exemplo, 70 quilos, a gente vai fazer 7 ml. Vamos fazer de uma vez? Não, a gente vai titulando. Então, a gente vai fazendo a medicação lentamente na veia e vamos conversando com o nosso paciente. A partir do momento que ele tiver sedado, com aquela sedação moderada, a gente pode interromper a infusão e o paciente está pronto para a nossa cardioversão. O Propofol tem algumas vantagens e desvantagens. A vantagem do Propofol é que ele passa o efeito muito rápido, então o nosso paciente acorda depressa. Mas ele também tem uma desvantagem. É um medicamento que causa bastante hipotensão. Então, se o seu paciente já está instável, você tem que pesar se realmente é o medicamento de escolha. E se você conhece o paciente, sabe que ele tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma insuficiência cardíaca, ele também pode piorar essa insuficiência cardíaca, tá certo? Então, vantagens e desvantagens devem ser pesadas aí, a cada droga que nós vamos escolher. O etomidato é um outro medicamento interessante. Ele vem numa concentração de 2 miligramas por ml. A gente pode fazer no nosso paciente de 0,1 até 0,15 miligramas por quilo, que daria aí para um paciente de 60 quilos entre 3 até 4,5 ml. E a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai fazer lentamente, titulando, a dosagem que vai atingir a sedação-alvo que a gente precisa para cardioversão. Em geral, até 5 miligramas costuma ser suficiente para atingir, o alvo que a gente deseja ali, que é aquela sedação moderada. O etomidato, como todos os outros, também tem vantagens. Ele é um medicamento que eleva a pressão arterial. Portanto, se o seu paciente está hipotenso, ele pode ser uma boa medicação de escolha para você usar nessa condição. Como todo medicamento, ele também tem algumas desvantagens. Ele pode, eventualmente, causar mioclonias. Essas mioclonias podem interferir ali um pouco no eletrocardiograma na hora que você estiver analisando. Para a gente terminar, eu deixei pronto uma planilha para que vocês possam, consultar de forma rápida aí cada sedativo desses que eu falei. Eu espero que com isso vocês tenham aí um ponto de partida e que tenha ajudado vocês, na escolha correta da sedação do seu paciente para uma boa cardioversão elétrica, uma cardioversão segura e com o melhor desfecho para o seu paciente.